Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32 e também pela NET, canal 23. E a gente tem o prazer, tem a felicidade, afinal de contas, num mundo mórbido, né, onde o mal, a cada dia que passa, chama mais atenção e se propaga. É bom a gente conversar com pessoas que têm um pensamento contrário de que a paz, ela ainda pode ser alcançada e que rever os nossos conceitos não é mais uma filosofia, é uma prática de vida que a gente tem que adotar. Com muito prazer eu recebo o Dr. Jorge Lima, ele que é filósofo, também palestrante, atua muito nessa área da conscientização das pessoas. Agradeço pela presença mais uma vez e seja muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado, André. É um prazer estar novamente aqui com você no Jornal Argumento e para falar de um tema relevante que é paz, que é sociedade, ser humano, enfim. E é sempre bom compartilhar do tempo de vida com alguém assim especial igual você, que faz um trabalho tão gratificante, com alcance social tão bonito assim. É o momento que nós temos que ter equilíbrio, né, e saber que a paz, ela resolve tudo. Mas antes da entrevista conversávamos, né, em off, né, porque antes da entrevista a gente sempre tem aquela conversa de amigos e pessoas, e você falava justamente de um filósofo que há séculos e séculos, ele já, eu não digo que, como eu falei com você, né, era um visionário, não era um profeta. E eu queria que você, por gentileza, né, compartilhasse com as pessoas que estão nos assistindo agora aquela importante citação que você fez sobre essa questão que a gente está vivendo no mundo. Além de todos os outros filósofos de outras escolas filosóficas, né, que remontam à Idade Média ou antes da Idade Média, o filósofo em questão era o Husserl, né, que trata da fenomenologia e outras questões filosóficas importantes. Ele falava sobre o mundo interconectado que chegaria, né? Ele não está mais vivo, mas a mensagem dele foi dois conselhos, na verdade. Um conselho de cunho intelectual, que era, se a gente for discutir nessa sociedade interconectada, seria necessário considerar apenas os fatos, não a nossa verdade, nem a verdade do outro, mas aonde essa discussão poderia nos levar, porque as pessoas iam se tornar intolerantes e incapazes de aceitar a opinião do outro, ou seja, teria um movimento todo contrário ao outro, para poder apagar o outro, para que o pensamento do outro não existisse. E o outro conselho dele era simplesmente moral, deixar o outro existir, ou se colocar no lugar do outro, tipo, se fosse comigo, eu gostaria de ser tratado assim. Então, é um misto de deixar o outro existir para que a gente possa existir. E esse conceito é contemporâneo, porque todos nós queremos justiça para o próximo. Para nós queremos os benefícios da lei e o entendimento das pessoas. O tempo passou e nós não evoluímos absolutamente em nada. O senhor é uma pessoa que, em suas palestras, tenta mostrar isso, né? Se importar com o próximo, se colocar no lugar do próximo. Mas nesse mundo tão fechado, onde a democracia ela parte do princípio de que, se você não aceita a minha verdade, você não é democrático, você é radical. E ninguém se coloca no lugar dos outros. Qual seria a fórmula? Porque a gente tem aí pessoas que às vezes se projetam no lugar dos outros em grandes catástrofes. Elas sentem aquela dor, mas são incapazes de olhar para o lado e se colocar no lugar do próximo. Ela prefere condená-lo do que entendê-lo. O senhor disse aqui, já acredito que séculos e séculos se passaram e ainda padecemos desse mesmo mal. Como combater? O problema da sociedade moderna ou pós-moderna é a questão, a gente acredita que é a questão da própria liberdade em si. Foram concedidas tantas liberdades, né, sob tantos aspectos, para cada indivíduo, que cada indivíduo é dotado de centenas de liberdades
e essas liberdades às vezes ferem a própria liberdade do outro de existir. Então, é fácil a pessoa defender um sistema no qual ele seja democrático para ele próprio e para os amigos dele, e que ele seja um sistema autoritário, um sistema fascista para o restante da comunidade onde ele está inserido. Então, dentro da filosofia, se nós fossemos percorrermos um caminho, seria o caminho da alteridade. A alteridade é uma palavra em latim que significa diferença, ou significa se colocar no lugar do outro. Então, assim, de uma maneira bem resumida, a alteridade seria a unidade de sentido fundadora da existência. Então, ela é fundadora de uma existência onde nós olharmos para essa existência, nós acabaríamos nos vendo. E a gente veria o outro como nós mesmos somos. Então, seria uma ideia de fundar um humano que seria a extensão de nós mesmos. Então, se conseguíssemos fundar uma sociedade dessa, onde o outro é a extensão de nós mesmos, ou o outro sou eu quando olho para ele, nós conseguiríamos criar uma sociedade onde as liberdades seriam respeitadas, porque não seriam liberdades individuais, não seria um bem construído de forma individual, mas um bem construído de forma coletiva. E isso não tem nada a ver com os regimes socialistas e tudo. Esse bem ou esse mal não tem a ver com o Estado, né? Às vezes a gente pensa, uma sociedade democrática onde o Estado cuida de todo mundo. Quem tem que cuidar do outro somos nós mesmos. E quem tem que cuidar de nós mesmos é o outro e a gente. Então é uma partilha da humanidade que está contida em cada ser humano, que a gente declara outro, e em cada vez que a gente se intitula humano. Então seria uma humanidade compartilhada. Nada de alguém superprotetor, um Estado totalitário, soberano, que vai cuidar das pessoas. Nós que temos que aprender a cuidar de si, para aprender a enxergar no outro uma extensão desse nós mesmos, entende? E tem uma coisa, como cuidar do próximo se somos intolerantes com algumas atitudes do próximo, e o bem que o próximo faz, ele é, para alguns, muito menor do que, porque todos nós, eu sempre falo uma coisa, né? Para você gostar de uma pessoa, entender uma pessoa, aceite essa pessoa. Não, nós criamos uma forma de aceitar essa pessoa dentro que ela enquadre dentro dos nossos moldes. Ela não se enquadrando nisso, já não serve mais para ser ou conviver dentro do nosso mundo que a gente cria, não com um conceito, mas com um preconceito. E essa inserção, como é que ela se faz se até na tolerância somos intolerantes? Eu acredito que a ideia de sociedade, como nós conhecemos, ou seja, a sociedade buscaria um bem superior, um bem supremo, né, que seria uma unidade classificada como Deus, a liberdade de expressão, todos esses fatores que fundaram a democracia, que hoje nós chamamos de sociedade democrática, esses bens ou esses valores, eles todos encontram-se em crise, ou em trânsito mesmo, né? Então, uma sociedade que não tem um ideal de bem supremo, uma sociedade que não se ama ou que não busca esse ideal, ela encontra-se em crise, ou seja, não tem nada mais fixado em algum lugar que nós devemos percorrer um caminho até encontrar. Mas existem unidades de sentido fragmentadas. Então, o que é bom para mim, ou o que é bem para mim, não é para você, não é para quem está assistindo a gente. Cada um tem uma categoria de bem pessoal, individual. E às vezes o que é bem para mim, para o outro é um mal sem precedentes. Então, deveria ter uma unidade de bem e de valores que fosse para todo mundo, tipo um valor ético. Então, quando eu falei em alteridade, a alteridade seria um fundamento ético que nos tornaria todas as pessoas como a parte do mesmo humano, não como indivíduos fragmentados, mas como se fosse uma só pessoa. Então, é uma unidade ética fundadora, não uma unidade moral,
porque cada indivíduo tem uma moral particular, que declara determinada coisa sagrada e outra coisa profana. Então, por exemplo, o movimento LGBT ou as questões sexuais que tanto se discute hoje, tem coisa que para aquele movimento é sagrado, que para a maioria das pessoas não é. Ou para uma minoria, não sei, a gente não pode colocar em dados quantitativos, mas assim, uma sociedade fragmentada, onde cada um tem um Deus, cada um tem uma moral específica, cada um tem um ideal, ela caminha em direções diversas e não consegue chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque não tem um caminho seguro para seguir, como era antigamente, tipo ideais da Revolução Francesa. Então, eu acredito que nós perdemos essa identidade, é uma identidade fragmentada, ou seja, nós vivemos a época do pós-humano, do pós-sujeito, do pós-processo identitário, onde o não ser é que é, e o ser não é mais. Então, é um problema filosófico ontológico. As pessoas não têm mais uma unidade de pessoa. Ela é quando ela deixa de ser. Mas, assim, a gente olhando o mundo, a gente percebe que a paz, a tolerância, o se importar com o próximo, agora mesmo que a gente está tendo aí uma legião de refugiados que buscam emprego, buscam tratamento de saúde, eles são tratados como marginais, quando na realidade estão buscando uma forma de valorizar a vida. Os países, né, como a Grécia, a Inglaterra, a França, essas coisas, tratam essas pessoas como criminosos. Nós temos uma questão do Brasil que apesar de sermos um país muito novo, muito jovem, nós avançamos muito na democracia, mas no conceito da democracia que faz com que todos possam dizer aquilo que ele pensa, o que ele acha, mas ele não sabe o que ele está dizendo. E aí acaba provocando uma reação oposta de uma pessoa também que não sabe nem por que está reagindo. Dentro desse conceito do Brasil tão pequeno, mas tão avançado, teríamos que ter um líder, teríamos que ter uma referência, teríamos que ter, como tivemos um Ayrton Senna, e de lá para cá já não tivemos mais o símbolo do bem, o símbolo da paz, essas coisas. Como é que o senhor vê um país tão jovem, tão avançado na democracia, porém pessoas exercendo o direito da democracia sem saber o que é e da forma que a democracia funciona? Eu penso que a democracia, como outras conquistas dessa época nossa, elas não foram, na verdade, conquistas, né? O José Murilo de Carvalho, que é um professor, sociólogo, ele escreve um livro que chama Democracia e Cidadania, né? Alguma coisa sobre os direitos civis e sobre os direitos políticos e os direitos sociais. Então, eu não me recordo exatamente como que é o título do livro, mas o professor é o José Murilo de Carvalho e o livro é Cidadania no Brasil. Então, ele vai analisar qual que é esse caminho dessa conquista desses direitos, que os direitos que funda o indivíduo cidadão, exercendo a democracia, ele coloca como basicamente esses três direitos, que é o direito civil, direitos políticos e os direitos sociais, sendo que o direito político se resume basicamente em votar. Analisando o Murilo de Carvalho, outros escritores que estudam e pesquisam essa área, eu acredito que no Brasil não foi uma conquista, basicamente, do povo, mas foi algo que aconteceu como se fosse dado a nós, né? Então, algumas ideias no Brasil são ideias fora do lugar. Conceito de cidadania, conceito de democracia, são ideia de justiça, de igualdade. Nós não lutamos para poder ter essas coisas. Então, eu acredito que a sociedade não alcançou a maturidade de usar determinadas coisas. Fala-se que a democracia, ela parte do princípio da liberdade de expressão, algo que devemos respeitar. Mas estamos nos expressando de forma correta? Aí que tá. Por exemplo, quando Facebook, por exemplo, outro dia
eu escrevi um comentário sobre união de pessoas do mesmo sexo e fui ressachado por um professor, colega de profissão. E aí eu fiquei pensando no Nietzsche e em outros filósofos que fazem da filosofia uma dança do pensamento. Então é comum encontrarmos em Facebook, em outros espaços, pessoas que os filósofos classificam como doutores da finalidade da existência. Ou seja, uma pessoa que tem uma dada formação acadêmica, intelectual, ou seja, conhecimento que ele recebeu de outras pessoas, que ele nem tem ideia de onde veio, ele simplesmente tentou aprimorar um pensamento de terceiros, que ele não consegue pensar sozinho, por isso não leva o título de pensador, mas ele se acha no direito de controlar o que as outras pessoas dizem, a forma que as pessoas vão dizer. Então eu, pela filosofia, eu acredito que a pessoa pode falar, tentar movimentar o pensamento em qualquer direção. Não tem uma ideia fixa a ser tratada. Por exemplo, nós vamos discutir política a partir do Gilberto Freire, por exemplo, ou sociedade através do Florestan Fernandes, ou através do Murilo de Carvalho, ou através de qualquer outro escritor. A gente pode discutir política através do sentido que a gente tem de política. Ou seja, não existe uma verdade única e pura a ser perseguida. O conhecimento é duvidar de si próprio, né? Agora, eu acredito que no Brasil, o sentimento não é estatal. A democracia falha, as instituições estão em crise porque as pessoas estão em crise. Por exemplo, se nós falarmos aqui agora que o Brasil entrou em recessão, a partir de uma fala dessa, as pessoas começam a pensar que o Brasil realmente está numa recessão. E nós entramos na onda. E entramos numa onda. Isso aí a gente vai ter audiência, porque as pessoas vão querer informações mórbidas. Então, por que nós não podemos discutir, por exemplo, a crise institucional que o Brasil vive, política, ou uma crise das instituições democráticas, a partir do próprio povo? Porque se as instituições estão em crise, foi porque nós votamos em determinadas pessoas e nós aceitamos que a sociedade seja assim. Então, antes, por exemplo, de querer impeachment ou desejar uma carta de renúncia, por exemplo, da presidente Dilma, eu penso que nós deveríamos fazer um movimento do pensamento, movimentar a sociedade em busca de uma sociedade melhor, a partir de nós mesmos. Porque a sociedade, do jeito que está, vai produzir políticos e líderes iguais a Dilma, iguais ao governador Marconi, iguais ao Geraldo Alckmin, iguais ao Lula, Fernando Henrique, porque essas pessoas são reflexos de nós mesmos. Aécio Neves, Eduardo Cunha, Renan Calheiros. Então, são pessoas que representam o que nós temos, segundo os direitos políticos, o que tem de melhor. Então, se nós queremos mudar, não é impeachment uma pessoa, não é torcer pela carta de renúncia. É, antes de tudo, entender como que funciona o sistema presidencialista. Porque se nós tivermos essa preocupação, nós vamos saber que a renúncia de um presidente da República ou o impeachment de um presidente da República significa algo economicamente catastrófico. Porque nós temos empresas internacionais, nós temos o próprio mercado interno. Então, movimentar determinadas peças do tabuleiro não significa simplesmente tirar no mundo globalizado, a estabilidade de um país afeta o cidadão. Sim. Porque, afinal de contas, quem tem poder mantém poder. Porém, quem digamos, protegido por esse poder na estabilidade, eu falei isso aqui quando houve o Fora Marconi, quando houve Fora Paulo, quando houve, agora está vindo o Fora Dilma, eu dizia uma coisa muito simples, que a estabilidade, ela reflete diretamente no cidadão. Sim. E a gente não tem essa capacidade de entender. Isso porque nós não temos, a maioria das pessoas, né, e eu também me incluo, porque eu também venho dessa formação, nós não temos ideia do que é democracia. Então, por exemplo, os professores, os advogados, qualquer pessoa que milita nessa área, nós lemos conceitos de democracia em livros, escritos por outras pessoas, e aí nós começamos a imaginar que nós vivemos uma democracia, porque nós entendemos um conceito puramente intelectual de democracia.
Democracia e liberdade, a gente não aprende isso lendo livro. A gente aprende isso no dia a dia, né? Vivendo um cotidiano voltado para a vida feliz e para o respeito ao próximo, por exemplo. É muito comum, em determinadas situações, o cidadão dizer: eu tenho os meus direitos, mas a outra pessoa também não tem os direitos delas. É comum em postos de saúde, é comum em situações onde se lida com o órgão público, por exemplo, o cidadão sempre fala: eu tenho os meus direitos, mas e os direitos do próximo? Essa democracia exacerbada ou até não entendida, ela dá um superpoder que acaba denegrindo a imagem do próximo. É muito comum, você, como eu disse, né, você chega num posto de saúde, sim, chega num órgão público e fala assim: eu tenho os meus direitos. Mas será que as pessoas sabem que direitos são esses? Porque o direito, por exemplo, que a pessoa tem de reclamar, por exemplo, no atendimento no posto de saúde, ou ela acha que tem o direito de xingar uma pessoa porque está obstruindo ela na via, passou ela sem ligar a seta do carro, já merece ser xingado porque passou na minha frente. Talvez seja a mesma categoria de pessoa que vai até Brasília ou até o Palácio das Esmeraldas, por exemplo, exigir que um governador saia do estado ou exigir que a presidente da República saia. Por exemplo, eu tenho direito de protestar. Então eu protesto por protestar. Eu não quero entender o mecanismo que está por trás disso, né? E eu não quero amadurecer o meu processo político, de entendimento político, e dar uma espécie de troco na próxima eleição. Tem que resolver já. Eu tenho direito de tirar o presidente da República. E vai colocar quem? Não importa. Então, assim, essa sociedade movimentada por esses grandes veículos de comunicação e pela internet principalmente, produz indivíduos sem pensamento a médio prazo e a longo prazo. Ele quer uma coisa instantânea. Ele acredita que tirar um presidente da República é como excluir uma foto do Facebook. É um clique. E não é um clique. Então, tem um desdobramento econômico, político, institucional catastrófico para o país. Então, nós devemos resistir até quando pode e tentar outras maneiras, por exemplo, de solucionar uma crise. Não é demitindo a presidente, o governador, o prefeito que a gente vai resolver uma crise. Por exemplo, falando ainda em Goiânia, tudo bem que é reconhecido a má administração do prefeito em muitos sentidos, mas vai tirar o prefeito, por exemplo, para colocar quem? Nós fazemos, por exemplo, do trânsito um lugar melhor? Então tem pessoas que param em cima da faixa de pedestre, para na placa de proibido parar e estacionar, vai na contramão, joga o lixo no chão, passa o outro para trás no troco, atropela o cachorro, xinga o outro na rua. Então temos uma sociedade cheia de lacunas morais e éticas, que não serve de sustentação para nada, e nós queremos nos realizar, ou seja, no outro. Nós queremos que o outro seja a extensão ética que nós não somos. Então, ou seja, é o latão de lixo. A sociedade tem que ser melhor, começando por quê? Não por ele, porque eu não consigo, não. Então, movimentos menores, que seria esse movimento, por exemplo, de respeitar as leis de trânsito, de fazer um negócio de forma justa, esses movimentos que são pequenos da vida diária, que é uma luta contra o fascismo diário, contra o amor ao poder diário, ele não pode ser realizado, e aí nós cobramos uma realização disso em nível estatal, em nível de prefeitura, de estado, ou em nível macro, que seria a União. Então, assim, não vamos produzir líderes políticos enquanto a concepção de democracia, de sociedade melhor, ela não partir do próprio indivíduo. Então, é uma construção nossa, não é uma construção do PT, do PSDB, do PMDB. Não é partidária. Porque os partidos são feitos de pessoas. O próprio nome já fala, partido, parte. E ele é só sociedade. Uma parte de alguém, né? Então, ele não é o todo, ele não é a unidade. Agora, a pretexto de a insatisfação, vamos falar diretamente da presidente Dilma. A partir da insatisfação da figura simbólica da presidente da República, estamos diretamente agredindo a figura da mulher com adesivos incestuosos,
com postagens que acabam agredindo a figura da mulher. Tudo bem que isso, num primeiro momento, justifica a nossa insatisfação com a presidente. Mas o que isso pode desencadear quando um filho vê um adesivo obsceno, quando um adolescente vê uma mensagem no WhatsApp que agride a figura da mulher? Estamos abrindo caminho a pretexto de uma questão política, amanhã ou depois continuarmos agredindo a figura da mulher? Quando a gente trata, por exemplo, na universidade sobre questões de gênero, questão ligada à mulher, ligada a minorias como os drag queens, os gays, travestis ou os cross drags, por exemplo. Negros, aí nós temos assim várias. Que são essas categorias, né? Então, essas categorias que são classificadas como minoria, ainda, elas sofrem violência diariamente. E é uma violência velada, porque pode perguntar todo brasileiro, ninguém é racista, todo mundo adora quem tem orientação sexual diferente, todo mundo gosta de diferenças religiosas. Ninguém é preconceituoso. O Brasil é uma pátria, assim como tem um equívoco, por exemplo, na sociologia do Gilberto Freire. Gilberto Freire diz que a miscigenação, ou seja, o cruzamento de portugueses com as negras e os índios, foram dados de forma mais simples e linda possível. Por exemplo, um equívoco, né? Lógico que teve o estupro da mulher negra. Sim. Teve uma violência simbólica e física para que essa ocupação dos colonizadores ela acontecesse. Ninguém é escravo de boa vontade, ainda mais sexual. Então, assim, isso é um ranço que nós temos desde a colônia. O Brasil tem um homem cordial, então o brasileiro é um ser cordial, receptivo a todas as diferenças. E isso é um equívoco, né? A brasilidade do brasileiro não está em respeitar todas as diferenças, mas está em ser hipócrita. Então, quando o cara diz assim, não há violência de gênero no Brasil. Então, o que estão fazendo com a Dilma, por exemplo, não em condição de presidente da República. Mas de mulher. Porque em condição de presidente da República, eu tenho as minhas críticas também, todo mundo deve ter. Mas em condição de ser mulher, é diferente. Assim como nós falávamos outra vez do Zeca Camargo, que as pessoas ficaram com raiva dele e começou a falar da orientação sexual dele. Então, olha, eu não tenho argumento, eu começo a xingar. Então, a violência contra a mulher no Brasil é uma coisa absurda e reflete justamente nisso. A Dilma sendo presidente e tendo motivos, né, entre aspas, para ser xingada, eu vou xingar e atacá-la, ela como mulher, não como presidente. Tipo, vou argumentar o porquê que o governo está em crise. Não, o senhor não tem argumento suficiente para provar que o Brasil está em crise, mesmo os postos de gasolina tendo fila para ser abastecido, filas nos aeroportos para ir para Miami. Então, o Brasil ainda vive um momento assim de franca consumo. Pode ter dificuldades? Tem em todos os setores, mas isso tem todos os anos. O setor da indústria demite, contrata, o setor do agronegócio vai mal por causa da chuva, não tem nada a ver com Dilma. Então, tem muitas crises sazonais, né? Sazonais que acontecem em toda a época, independente do PT ou do PSDB ou do PMDB estar no poder, porque o clima ainda não é regulado pelo Congresso Nacional. Então, tem coisas que não dependem unicamente da Dilma, nem do Marconi, enfim. São coisas que acontecem, mas nessa onda de falar mal de todo mundo, até o clima vira uma referência político-partidária. E a violência contra a mulher deve ser, sim, punida, deve ser banida. Porque eu me lembro, a cultura do estupro, a cultura da violência contra a mulher, ela não deve ser tolerada. Porque nós vivemos uma situação muito parecida pedindo o impeachment de Collor. A gente não via adesivos e não via nada que, digamos assim, afrontasse a questão do homem. Agora, da presidente, as pessoas elas destilam a sua insatisfação denegrindo a imagem da mulher, o que não aconteceu com Collor. Com Collor eram os caras pintadas.
Hoje nós estamos vivendo uma situação de desmoralização da valorização da mulher. E se formos falar em larga escala, igual nós estamos usando a televisão, pode ser o rádio, pode ser a própria internet, pouquíssimas pessoas vão admitir que existe essa violência simbólica contra a presidente, por exemplo. É simbólica ainda porque as pessoas não conseguem chegar até ela. Esses odiosos de plantão não conseguem, porque se chegasse já tinha agredido fisicamente. E aí, desculpe interrompê-lo, mas assim, usando no princípio do programa que a gente falava, o senhor dizia que não nos preocupamos com o próximo, mas será que essas pessoas que estão colocando esses adesivos colocariam o adesivo da esposa, da filha? Porque a violência praticada contra o outro, ela não requer essa ética fundadora do outro. Por quê? Porque o outro parece ser algo descartável. E parece que essa violência gerada contra o outro, ela é para resolver um problema que vai beneficiar todo mundo. Mas o ofensor nunca espera que essa violência chegue até a família dele. Eu tenho uma filha e se alguém tratar assim, pode tratar, porque tem pessoas que pensam, por exemplo, igual ele que está ofendendo. Então a categoria mulher não é presidente da República, não é advogada, não é juíza, ela não é jornalista, não é secretária do lar. A mulher é mulher, em qualquer lugar. Independente seja doméstica, seja empresária, seja quem for, é uma mulher. Então, o valor dela é como gente, é como mulher, é como ser. Não é como uma presidente da República, uma função. Porque mulher, na verdade, não nasce mulher. Mulher, se nós formos olhar as teorias filosóficas e as discussões de gênero, uma mulher não nasce mulher só porque é do sexo feminino. A mulher é construída socialmente. Ela é construída, por exemplo, para cuidar da família, para ter essa sensibilidade. Então, desde criança, a criança que nasce com sexo feminino e tem percepções femininas, ela é construída discursivamente e pelas práticas sociais a ser mulher. Então, se ela foi conduzida pela sociedade para tornar-se mulher, no mínimo essa sociedade tem que respeitá-la nessa condição de mulher, não de ocupar um cargo. Porque o cara que ofende, que defende esse adesivo, por exemplo, de violência sexual contra a presidente Dilma, ele defende isso contra qualquer mulher, mas ele não tem coragem de falar, porque o momento não deixa. Não, aquele adesivo, ele não é um atentado contra a mulher, não, é um protesto político. É um protesto político, que não é. Então, o protesto político ele pode ser carregado de tudo que a pessoa defende no cotidiano e ela não consegue demonstrar, porque com certeza seria reprovado. Agora, como a onda é denegrir a imagem da presidente, então a pessoa que faz isso acaba recebendo aí um número de apoiadores. Mas existe um amanhã. Como eu já fui receber no semáforo um adesivo desse. Mas existe um amanhã e a gente está abrindo portas para uma situação que a gente até hoje não conseguiu superar, que é o respeito à mulher. A gente tem avanços na legislação, por exemplo, a Lei Maria da Penha, mas nós temos um quadro, por exemplo, de homicídio contra a mulher, que ele foi agravado, que ele foi atenuado, porque hoje, se o cara é réu primário e mata uma mulher, a justiça trata ele de uma forma, mas se ele é réu primário e bate na mulher, a pena é mais dura. Então, nós temos uma brecha nessa legislação de proteção à mulher. E se pararmos para pensar, não precisa de lei instituindo a democracia, lei instituindo a proteção à mulher. Isso tem que ser um costume nosso, tem que ser uma coisa gerada na sociedade, nascida desde dentro, para poder reverberar no cotidiano. Porque imposição através de lei e através de decretos não funciona. Tem que nascer um decreto ético, existencial dentro de cada ser humano, permitindo que essa existência, que é a existência da mulher, ela seja possível, não tolerada e nem respeitada. Não trata de respeito nem de tolerância, trata simplesmente de deixar que as pessoas existam. E uma coisa, a lei não protege, ela pune. Teoricamente, deveria proteger, mas as leis muitas das vezes são feitas para punir. Eu não sou jurista, mas eu entro nessa questão como filósofo.
Os sistemas jurídicos que tem no Brasil, fora do Brasil, eu particularmente reprovo todo ele. Porque o direito positivo, como é o direito brasileiro, ele é um direito que se mostrou incapaz de proteger o cidadão, de proteger a sociedade. Então, o direito como ele está, ele não conseguiu controlar o Estado. O Estado é um ente, né, que escapou ao controle do judiciário. O judiciário não controla o Estado e o Estado e as pessoas que cuidam desse Estado, elas controlam o direito. Então, o direito se tornou uma ferramenta punitiva para as pessoas. Por isso que discutem, por exemplo, direitos humanos, outros métodos que não seja o sistema carcerário, por exemplo, ou o sistema jurídico punitivo apenas, mas um sistema que tente recuperar as pessoas, que tentem cuidar da humanidade das pessoas. Quem discutiu isso muito foi o Michel Foucault, na Microfísica do Poder, quando ele escreve sobre os presídios, os hospícios, as unidades de controle. Então, toda unidade que tem um caráter meramente punitivo, especulativo da vida do outro para punir, ele não é bem sucedido. Mas antes nós devemos criar ou remontar um sistema social que resgate a humanidade do humano e não um sistema que destrua o humano, a humanidade do humano, né? Isso é uma verdade absoluta. Então, eu tenho que fazer um breve intervalo e na volta falaremos sobre essa questão da filosofia, que deveria, né, fazer parte do nosso currículo escolar, deveria ter mais pessoas na faculdade cursando essa forma de entender, mas muito pelo contrário, né? Estamos buscando outras formas de não nos entender e dentro de um pseudo, digamos assim, né? Um pseudo alento ou até mesmo uma forma da gente obter aquilo que a gente muitas vezes não precisa, a gente acaba adotando o capitalismo como filosofia de vida. É um dos assuntos que eu trato com o Dr. Jorge Lima depois do intervalo, um instante só. Você sabe qual a diferença entre a nota GIN e a nota goiana? É muito fácil de você entender. Por exemplo, se você for comprar um aparelho celular, peça a nota goiana. Agora, se você for levar esse aparelho para o conserto, peça a nota GIN e você tem até 30% de desconto no seu IPTU. A nota GIN ela é um programa de incentivo fiscal da Prefeitura de Goiânia, bem diferente dessa nota goiana. Então, quando você for fazer uma compra, peça a nota goiana. Quando você for levar um equipamento para conserto, peça a nota GIN. Essa é a diferença que você tem que entender para contribuir com a Prefeitura de Goiânia. A nota GIN é Goiânia conquistando novos ares de cidadania. E você pode esclarecer mais dúvidas pelo site, né? É só você cadastrar no notagin.goiania.gov.br. E o Jornal Argumento volta já. Ele derrubou, me enforcou e me cortou de faca. Não desisti até hoje. E não vou desistir nunca, enquanto eu tiver um sopro de vida. E você é viciada no crack? Infelizmente. Tá arrependido? Uai, não. Ou é preso ou é caixão. Se a gente for escrever a história de Goiás, vão ser 4 páginas em branco. Eles estão aí sabendo que não vão ganhar. Gente, tem que botar bandido para trabalhar. Por que ele tem que trabalhar? Para ele saber o custo dos impostos. Porque mesmo no local de trabalho hoje, ou a delegacia hoje, está sendo respeitado. Ele tá rindo aqui, gente, e não quer falar. Não é possível que vai ficar do jeito que está. Algo tem que ser feito. O povo paga caro, caro.
Qual for o seu negócio, a Solução Móveis tem um projeto especial para você. Móveis de qualidade e design arrojado. Móveis para escritório e ambientes comerciais com elegância, sofisticação e alto padrão. Tudo com a qualidade e o respeito que somente a Solução Móveis tem. Avenida Onestino Guimarães, número 350, setor Campinas. Fale com nossos consultores pelos fones 3298-8846 ou 3093-4471. Solução Móveis, a assinatura das empresas de sucesso. Real Cores, aqui você tem a cor dos seus sonhos. Tintas automotivas, máquinas agrícolas, aviação, cores feitas de acordo com o cliente. A tinta que seu carro merece está aqui na Real Cores. Preço, atendimento, qualidade você encontra aqui na Real Cores. Assistência técnica e entrega. Real Cores, Avenida T9, número 3149, Jardim América. Telefone 3088-2828. Nobre Arte Móveis, indústria de móveis finos em aço, alumínio e fibra sintética. Mesas, cadeiras, camas, sofás, banquetas e móveis em geral, com beleza e requinte. Móveis fabricados e personalizados de acordo com cada cliente, pois só quem fabrica pode fazer mais barato. Rua Pinheiro Chagas, Cidade Jardim. Entre em contato pelo telefone 3256-5812. Nobre Arte Móveis. Decorando para você. Bom gosto e qualidade ao seu alcance. A Prefeitura de Goiânia lançou a Nota GIM. Peça a Nota GIM em qualquer prestação de serviço, acumule pontos e ganhe até 30% de desconto no seu IPTU. Com a Nota GIM, você e a cidade ganham mais benefícios. É Goiânia conquistando novos ares de cidadania. Prefeitura de Goiânia. Dela Panificadora. Qualidade e higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados. Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Dela Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Dela Panificadora, na Praça da Nova Suíça. Telefone 3251-6705. De volta com o Jornal Argumento aqui pela TV Capital, recebendo com muita alegria, muito prazer, porque afinal de contas, né, bombardeados por notícias mórbidas, já se pregou até o fim do mundo, colapso total e tantas coisas ruins, poucas pessoas aparecem para dizer que ainda existe, né, a possibilidade da gente repensar, né, e não pensar. Inclusive, Dr. Jorge, que eu estou conversando com o senhor, eu li um livro falando sobre o repensar, porque nós temos tantos, o senhor mesmo é filósofo, deve ter recebido muitas mensagens virtuais de frases de filosofia que nunca foram escritos por nenhum filósofo, e a pessoa recebe, acha bonito e passa adiante. Então, esse momento da gente repensar aquilo que nos chega antes da gente passar adiante, a gente repensar, porque a gente já pega um pensamento pronto e esse pensamento pronto a gente não repensa, a gente acredita e passa para frente. O senhor é uma pessoa que lida muito com isso e eu tenho plena convicção que várias vezes já deve ter recebido textos que nunca foram escritos, inclusive temos aquela questão de Sócrates e Platão, aquela coisa toda, mas assim, o repensar, poucas pessoas praticam isso, elas são uma corrente do pensamento pronto, e aí coloca dentro disso a filosofia. Quando o senhor recebe essas mensagens de uma pessoa que passa para o senhor como se fosse escrita por um filósofo, na realidade é um pensamento pronto de hoje que passa para a pessoa como forma de filosofia.
Claro que a reação, ela não é uma reação agradável, mas é uma reação de desestímulo, de perca de, digamos assim, de capacidade de acreditar que essas pessoas possam repensar? Dentro da filosofia, eu fiz filosofia pela Universidade de Santa Catarina e estudei comunicação social na Faculdade Sul-Americana, fiz um mestrado na Universidade do Chile e hoje estudo situações ou questões de gênero, né? De sexualidade. Então eu estudo essas categorias de drag, travestis, enfim, essas minorias. Mas em relação à filosofia, eu estudo a filosofia da desconstrução, que é preconizada, digamos assim, pelo Jacques Derrida, que é um filósofo francês, que era professor da Escola Superior Francesa, que é uma escola que forma os políticos, digamos assim, que forma as elites francesas, né? Então, o Derrida é um filósofo que procura desconstruir o pensamento de dentro para fora. Então, a filosofia, quando a gente encontra um texto desse, eu vejo a necessidade das pessoas de querer pertencer a uma escola filosófica, um estilo de vida onde a filosofia é a base daquilo, ou seja, pessoas que pensam, né? Por isso pensadores. Então, às vezes, elas copiam um texto ou uma frase e ali delegam a autoria. É do Voltaire, é do Sócrates, mas a pessoa nem buscou. Então, não vejo isso como filosofia, mas eu vejo isso como uma tentativa de participar de um sistema de troca de mensagens que seria como se fosse autoajuda. Então, frases motivacionais. Então, ele recorta, talvez até do próprio filósofo, uma teoria complexa e coloca ali numa frase para poder motivar alguém. Eu não vejo isso com descrença, eu vejo isso com um movimento do pensamento, pelo menos uma vontade de que aquilo ali seja conhecido. Talvez aquele desperte no receptor da mensagem algo diferente do que despertou no emissor. Então, eu acredito que todo movimento do pensamento ele é válido, mas acredito sim que as pessoas deveriam consultar primeiro os fatos antes de sair por aí colocando escritos e outras coisas, que acaba diminuindo a filosofia. Então, eu, por exemplo, converso com alguns jornalistas, advogados. Quando nós entramos na questão, por exemplo, jurídica, é uma questão estritamente voltada para a filosofia do direito, que é a questão de Estado, né, a questão da hermenêutica, mas eu não posso discutir como um jurista, porque eu não sou jurista. Então, às vezes, tem pessoas, por exemplo, em Facebook, em outros lugares, que querem discutir temas filosóficos, só que ele não é filósofo. Então, eu, quando estou lecionando, eu não coloco resumos no quadro, ali na lousa, de filosofia. Então, ser é isso, não ser é aquilo. A gente não faz esquemas na filosofia, porque os esquemas e as frases recortadas, ela diminui o pensar filosófico. E tem um aspecto, nada melhor do que o senhor para responder. Maquiavel foi um filósofo? Sim, Nicolai Maquiavel é um dos pais das ciências políticas, né? Mas Maquiavel se destacou bem mais, não pelos outros escritos, mas pelo Príncipe. Exato. Então, o Príncipe é o mais conhecido, porque é um tratado de ciência política. Ele diz como que o governante deve se comportar. Então, Maquiavel, sim, é utilizado no pensamento filosófico moderno, político, né? E é, sim, filósofo. E quando ele fala que os fins justificam os meios, é uma filosofia de vida, de comportamento? Porque dentro da filosofia nós temos diversas formas de ser filosófico. Por exemplo, quando o senhor disse no quadro anterior e no início desse sobre pensar, nós pensamos que pensamos. Então, a filosofia grega, que é a filosofia clássica, ela é um pensamento pela imagem, ou seja, uma representação de alguma coisa que está no céu das ideias, fixa, pronta e acabada, tipo o pensamento de Platão. Por isso, em Platão, é tão importante o conceito de participação. Tudo que existe aqui na Terra participa de uma ideia construída em outro mundo, ou seja, no mundo perfeito. Então, se existe essa cadeira aqui, essa cadeira participa da ideia de cadeira perfeita.
Então, a cadeiridade dessa cadeira é uma cadeira construída a partir do acesso que nós tivemos ao mundo das ideias, tiramos a ideia de cadeira perfeita e plasmamos essa cadeira na realidade concreta. Assim como essa sociedade participa de uma ideia de sociedade perfeita e eterna, feita de anjos, de Deus e etc. Essa filosofia, essa forma de pensar através de representação, legou a nós um engessamento do pensar. Porque nós pensamos por empréstimo, nós estamos estudando Platão, Aristóteles, esse pessoal que pensou há 2000 anos antes de Cristo. Então nós estamos reproduzindo formas de pensamento e ainda declarando essas formas de pensamento como formas legítimas. Uma coisa que me chama a atenção. O senhor é uma pessoa culta, o senhor é uma pessoa realizada pessoalmente. Por que escolher a filosofia quando, na realidade, vivemos num mundo de busca pelo capitalismo? Seja a filosofia capitalista, a medicina capitalista, o direito capitalista, o senhor prega uma filosofia humanitária. Quando é que surgiu na sua vida, até mesmo porque é um curso que estão sendo fechados nas faculdades porque ninguém se interessa mais por eles. Eles estão sendo incorporados a outros cursos porque não há interesse pela filosofia. Quando é que o senhor descobriu, ou quando esse sacerdócio se apresentou na vida do senhor? Então, ainda falando sobre o pensamento, a ideia que me movimenta é o pensamento justamente da desconstrução, que é um pensamento para desconstruir a ideia de pensamento por imagem e admitir que não existe mais um céu fixo das ideias, mas existe um pensar que começa a ser movimentado através de cada ser humano. Isso é, em resumo, a filosofia da desconstrução preconizada pelo Derrida. Que é uma área que o senhor está se especializando nela, né? Sim, já sim. é especialista nela, né? Eu escrevi, eu estou procurando estudar mais, por exemplo, me despertou essa área quando eu conheci o professor Paulo Petronilho, que eu sou um grande admirador do trabalho dele. Ele é doutor nessa área, então eu fiz docência, uma especialização em docência universitária, e ele foi meu orientador. E nós escrevemos juntos sobre um texto escrito a 4 mãos, sobre a filosofia da desconstrução e a universidade. Que aí nós vamos falar sobre justamente essa desconstrução de espaços antes destinados só ao saber. O saber filosófico, por exemplo. Então, eu aprendi a gostar de filosofia com meu pai. Porque meu pai, apesar de nunca ter frequentado os centros universitários ou a academia, meu pai é um filósofo. Assim como o Aristóteles e os outros, é um filósofo da natureza. Grandes filósofos. Meu pai vive na fazenda até hoje, junto com a minha mãe, mas meu pai é um pensador da vida. Então, é um homem que tem gratidão a tudo, sabe fazer amigos, influenciar pessoas. Então, ele é um pensador e é uma pessoa que sempre tem alguma coisa boa a falar. E ele que fala isso, né? A filosofia, minha filosofia de vida é ser melhor. Então, eu fiquei ouvindo isso desde criança e descobri uma época, ainda criança, quando eu estava no ensino fundamental na época, descobri que tinha alguma coisa que chamava filosofia. E comecei a me interessar. E vi que muitos dos pensamentos desses antigos filósofos têm a ver, por exemplo, com o modo de vida do meu pai. Então, a figura que me inspirou a leitura e a busca de coisas filosóficas é meu pai, porque ele sempre liderou a família pelo exemplo. Então, eu tenho o maior orgulho dele e estou assim contaminado, afetado pela filosofia graças a ele. E tem outra coisa, a banalização ou o preconceito, porque é normal, às vezes no ambiente social, quando uma pessoa excede no álcool, alguém diz, bebeu demais, já está filosofando. É comum, eu acho que o senhor deve ter passado por isso várias vezes, né? Lecionando em sala de aula ou proferindo palestra, quando o senhor fala de filosofia, alguém diz, é utopia. Esse
professor aí, ele está viajando, né? Deve ter consumido droga e está viajando. Ilícita. É esse preconceito. Não, quando às vezes uma pessoa repete uma frase, a pessoa fala, nossa, mas está filosofando? Quando a pessoa ingere uma quantidade maior de álcool e começou a filosofar. Quando uma pessoa, às vezes até no uso de uma substância não legal e virou filósofo, esse preconceito de que dizer para as pessoas que a gente tem que estudar a vida, o comportamento das pessoas, ele é jogado abaixo pelo preconceito. É sonhador, ou é um alcoólatra, ou é um tópico, ou é uma pessoa de outro mundo, ou ele está falando aquilo que não acredita. O senhor, quantas vezes já passou por situações iguais a essa? Muitas vezes, mas a ideia de beber, por exemplo, está muito ligada a Dionísio, né? Que é um deus trágico, né? É o deus do vinho, da embriaguez. E o bom filosofar não se separa de uma taça de vinho. Eu falo isso para os alunos, mas não da embriaguez. Mas o vinho é um momento de quê? O vinho, comida, é um momento de celebrar. Então, por exemplo, se nós estamos em volta de uma mesa para poder almoçar, ou final de semana, ou qualquer dia que seja, tomar uma garrafa de vinho, ou celebrar a vida de alguma forma, sempre surge um filósofo, ou seja, aquela pessoa que está conversando de forma livre ou que está inspirada. Por quê? Porque o ambiente festivo é um ambiente notadamente filosófico, porque é um ambiente que a pessoa... permite aflorar. Sim, ela se sente bem. Agora, quem faz esse preconceito é um preconceito meio que marketing mesmo, porque quando a pessoa está ali falando alguma coisa que é bonita, ou que faz bem, o cara fala, você está meio filósofo. Então, é um preconceito que às vezes até ajuda a pessoa a despertar e falar, nossa, talvez eu pudesse ser assim, não estando meio embriagado aí. Mas a ideia do copo de vinho, da taça de vinho e da comida, por exemplo, Platão escreveu um livro que chama O Banquete. E veja, um banquete onde ele recebe as pessoas e eles começam a debater, né? A filosofia platoniana ou platônica, a maior parte dos escritos é em diálogos, né? Então, duas pessoas sempre conversam sobre um determinado tema universal, como nós estamos fazendo aqui. Isso é uma filosofia, Platão iria adorar isso, porque é um método de entrevista. Alguém levanta um assunto e as pessoas ficam conversando sobre isso. Ele se dá ao redor de uma mesa. Ou seja, a mesa seria um ambiente trágico, porque é um ambiente de devoração, que a gente está devorando a comida, onde se permite levantar questões mais sérias do que a própria alimentação. Hoje isso naturalmente ficou meio que perdido com os smartphones, né? Hoje não tem muitos filósofos não, porque o smartphone substituiu a grande mãe filosofia em muita coisa, né? Mas a ideia assim, geral é essa, é usar o pensamento para poder movimentar alguma potência que venha a ser. Não como parte da sociologia ou como alguns movimentos querem utopia de Estado e tudo. A filosofia não pretende ser, pelo menos essa filosofia da desconstrução, um lugar ideal. Essa filosofia é o entre-lugar. Ela é marcada pelo não-lugar. Então ela não está nem aí nem aqui. Ela está por aí, para quem quiser. Então, na verdade, a filosofia é um pensamento que movimenta o próprio pensamento. Porque mais importante do que pensar é pensar o pensamento que pensa o pensamento. Entende? É o que está por trás do pensamento. Você falou assim, dinheiro não compra felicidade. O que está atrás de um pensamento desse? O que movimenta essa linha de pensar? Então a filosofia é para ajudar a gente a entender o mecanismo, o engendramento político, estético que está por trás do pensamento. Não o pensamento em si. Agora, como Descartes falava, penso logo existo. Não, você não pensa logo existe, você existe para poder pensar. Então, o pensamento é uma potência da própria existência. Porque é uma frase muito usada, mas totalmente equivocada, Sim. né? Porque você tem que existir para pensar.
Se você não existiu, você não pensa, né? Então, o pensamento, agora, que tipo de pensamento nós devemos ter para poder nos classificar como ser, como existências, entende? Uma presença presente. Eu já... Então, são esses temas assim, mas que... eu busquei claro, já alguma informação do penso, logo existo. Esse penso, logo existo é uma forma de exercer um poder sobre outras pessoas e ser o centro de atenção, né? Então, ou seja, os outros não pensam, eu penso, então eu existo, eu domino, né? Mas nem sempre esses pensamentos... Hoje, as pessoas buscam notícia só em locais que as pessoas estão favoráveis ao mal, ao desastre, à desgraça, e não pensam mais. Então, se tem um jornal nacional ou qualquer outro tipo de jornal que tem muito tempo, desde a década de 70, por exemplo, se o apresentador falou, é verdade absoluta. Ninguém questiona aquela verdade. Então, a filosofia serve para isso. Não existem verdades absolutas. Se todo mundo está falando que o Brasil está afundando na crise e não tem ninguém tão afundado assim na crise, é porque alguém está fabricando alguma coisa muito ruim. E a gente tem que duvidar. Então, eu acho assim, a arte da dúvida, ela serve para isso. A gente tem que desconfiar de tudo que é muito certo. Então, esse fim do Brasil, por exemplo, o fim do mundo é muito eminente, como foi no ano 2000, e o mundo não acabou. Depois então, passou para 2002. Então, se é muito certo isso, a gente tem que desconfiar. Então, a gente tem que desconfiar da gente próprio. Deixa eu só pegar uma carona aqui para a gente, talvez até mesmo refletir mais. Essa fábula do lobo mau, eu sempre conto a história para as pessoas completas, que o lobo mau comeu a vovozinha, Chapeuzinho Vermelho abriu a barriga do lobo e trouxe a vovozinha de volta. A pessoa fala, nossa, como é que você fala isso para uma criança? Porque no inconsciente dela, ela tem aquela perspectiva de que não acabou. Não acabou. Teoricamente, termina a fábula com o lobo mau comendo a vovozinha. Mas aparece o Chapeuzinho Vermelho tirando a vovozinha. Ou seja, quando às vezes a gente se sente numa situação que acha que não tem solução, a gente se reporta a essa questão do Chapeuzinho Vermelho e fala, Chapeuzinho Vermelho tirou a vovozinha de dentro da barriga do lobo, então eu posso me ressurgir e renascer. Claro. É uma coisa assim, eu fui muito contestado por falar isso, que é impactante, é isso e aquilo, mas talvez é uma filosofia também. É ela e o caçador que abrem a barriga do lobo e tira a vovozinha de lá. Por que eu dei exemplo disso? Pode ter alguém que assiste a gente agora e pensar, nossa, mas história de criança? Por quê? Porque criança é a única categoria de ser humano que duvida de tudo, que é curioso sobre tudo. Então não pense quem tem filho ou quem não tem, contar uma história para uma criança que ele não vai procurar outra versão. A criança não tem as coisas como verdade pronta e acabada, ele quer sempre mais. Então talvez a nós, como filósofos ou como advogados, jornalistas, nós precisamos retomar essa criança interior para nós conseguirmos ver alguma coisa nesse universo cinza que está. Então, é isso. E uma delas é, apesar de tudo, o bem existe. O bem existe, persiste. E vai nós continuar. Agradecemos muito pela gentileza do senhor. Desejamos que recupere a saúde rapidamente e que venha mais vezes contribuir, porque no mundo bombardeado por tantas coisas ruins, ouvir pessoas igual ao senhor, né, é muito importante, porque passamos por várias situações, várias tragédias e às vezes a sensatez faltou. E o senhor nesse momento agora traz essa sensatez através da filosofia e nós agradecemos muito. Muito obrigado pela atenção, agradeço o sistema Argumento de Comunicação, né, a sua pessoa e, enfim, a todo mundo que assistiu a gente, e não vai faltar oportunidades para a gente falar sobre o bem. Muito obrigado, continue fazendo esse trabalho que eu acredito que é ímpar aqui em Goiás de divulgar ações boas, ações que estão querendo aí de maneira singular mudar o rumo da história, o rumo do mundo. Nós muito obrigado. acreditamos nisso, praticamos isso. Obrigado, doutor Jorge. Eu conversei com o doutor Jorge Lima, né? Ele é filósofo também, palestrante e especialista nessa área de relações públicas. O bem existe, está dentro de você.
Basta apenas você conhecer pessoas do bem e construir essa corrente. A todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã. A Prefeitura de Goiânia lançou a Nota GIM. Peça a Nota GIM em qualquer prestação de serviço, acumule pontos e ganhe até 30% de desconto no seu IPTU. Com a Nota GIM, você e a cidade ganham mais benefícios. É Goiânia conquistando novos ares de cidadania. Prefeitura de Goiânia. ZYA 587, Fundação Cultural e Educativa Senador Canedo, TV Capital, a imagem de Goiás.